Bem-vindo ao podcast sobre imigração. Aqui você vai descobrir as histórias não contadas de quem ousou sonhar com um novo começo. Aqui nós vamos falar sobre a imigração da vida real de uma forma como você nunca ouviu antes. Então, se você quer imigrar de uma forma segura e responsável, a sua aventura começa aqui, no Sobre Imigração. Sobre imigração. É só dois caras falando sobre imigração, na verdade. São aqueles dois caras lá que tem um podcast falando sobre imigração. E vai ter convidado também, sabia? Vai ter vários, vai ter vários. Sobre imigração. Sobre imigração. Sim, senhoras e senhores. Aê, Thiago. Esse menino nasceu. Estamos começando o primeiro episódio do nosso podcast sobre imigração. Oi, aí. Chega a dar um alívio, hein? Tanto um mês de preparação. Deus, olha, é um projeto que a gente vem desenvolvendo, falando sobre há muito tempo. E nasceu um menino. Nasceu um menino e goza de boa saúde. Mas, Edmilson, pronto, a gente tá brincando aqui, mas é realmente uma grande alegria a gente poder trazer esse projeto. Sim, sem dúvida. Pra realmente nascer, né, esse projeto, porque é um projeto que a gente fez com a intenção de ajudar. Né? Claro. E acima de tudo, de tornar possível o sonho de outras pessoas. Exatamente. E como a gente queria, né, que tivesse na nossa época um podcast que trouxesse um material assim, né, que com esse objetivo de trazer a luz da verdade da imigração para a realidade. Sim, sem dúvida. Eu não sei quando começou ao certo o seu projeto, mas a primeira vez que eu pensei em imigração ao sério mesmo, vamos estar próximo, estamos em 2014, 2015, já são quase 10 anos. E naquela época, é bem verdade que já tinha algumas pessoas que partilhavam as suas histórias no Instagram e no YouTube, mas longe de ser algo assim mais estruturado e que a gente pudesse, apenas com um play lá, ter acesso a uma série de informações, não era tão fácil como a gente vê hoje. Pronto, a gente falou assim por alto, mais ou menos, que o nosso objetivo é ajudar, mas assim, é bom a gente falar para nossa audiência que está aí nos assistindo como foi que nasceu essa ideia, como é que surgiu esse projeto, né, do Sobre Imigração, tipo, o que é que a gente vai fazer aqui, para você que está aí entender o que é que a gente vai fazer a partir de hoje aqui no Sobre Imigração. O que é que tu acha, Edmilson? Diz aí pra gente. Acho que é perfeito e acho que o ponto inicial dessa história aqui, né, do Sobre Imigração surge, né, no primeiro momento que eu coloquei os pés aqui na Universidade do Minho, né, porque o meu projeto de imigração surge na perspectiva de fazer o mestrado, né? Eu apliquei aqui para o visto aqui em Portugal como estudante de mestrado, e lá no mestrado tive a oportunidade de conhecer a Lilian, que é a esposa do Thiago, e dali surgiu uma amizade, talvez ali pela conexão nordestina. Não é isso? Né? Os amantes do cuscuz ali, né? Unidos do cuscuz. Os unidos do cuscuz, exatamente. E depois aí, obviamente, a gente se conheceu e aí veio uma amizade. Já faz quase 6 anos, né? Que a gente já 6 anos, exatamente. Completamos agora esse ano 6 anos. 6 anos. E a gente acabou que a gente partilhava. Sempre que a gente se reunia e conversava, a gente partilhava desse mesmo desejo, né? De ajudar as pessoas, de você que está aí no Brasil ou que esteja em qualquer lugar que seja, que queira imigrar, né? Já agora, a gente está falando aqui de Braga, Portugal, para você que está aí no Brasil entender, né? Eu sou de Recife, Pernambuco, o Edmilson é de Natal, né, Edmilson? Na verdade, eu nasci no Ceará, mas eu adoro dizer que eu sou de Natal, porque é a cidade que eu vivi mais tempo, né? Meu pai é militar, então eu morei em diversas cidades, mas Natal foi a cidade que meu pai escolheu para né? Para passar os últimos anos da vida dele como militar, e foi lá também que, obviamente, eu já cheguei na adolescência e terminei os estudos, fiz faculdade. Então você é de Natal, não é? Então eu sou de Natal. Eu sou potiguar, sou comedor de camarão. Tá decidido. Se a sociedade potiguar me permitir, né, eu posso dizer que eu sou um natalense. Então, gente, e aí só pra gente elucidar aqui, a gente se conheceu aqui em Portugal, como o Edmilson tinha falado, através do mestrado, que a minha esposa cursou com ele, e a gente se conheceu aqui. E pronto, a gente é do Nordeste, né? Nós somos do Nordeste do Brasil, eu sou de Recife, ele é de Natal, e a gente partilhava muito desse desejo, né, Edmilson? De tipo, pô, que massa que tivesse alguém que fizesse um material assim, porque a gente fala que a gente quer trazer para você a luz da verdade, mas a gente não quer, de forma alguma, também jogar um pá de areia em quem quer imigrar. Muito pelo contrário, a gente quer ajudar as pessoas que querem imigrar, né? Mas imigrar de uma forma responsável, de uma forma mais segura, né, Edmilson? Sim. Eu acho que o pontapé desse projeto, Thiago, surge naquelas conversas que nós tínhamos, né, sobre as dificuldades da imigração
E eu lembro que eu partilhava contigo que, olha, eu pesquisei muita coisa, eu não pensei só em Portugal, né? Antes de vir para Portugal, eu vivi quase 1 ano no Canadá, então, ou seja, eu tive a oportunidade de viver a experiência em uma cultura completamente diferente, um idioma diferente. E eu lembro que a gente conversava sobre um ponto muito comum, e quando a gente partilha com outros imigrantes essa questão, é sempre um ponto muito, digamos assim, transversal a todo e qualquer imigrante, que é a perspectiva de que, por mais que você se programe, por mais que você planeje, há muitas situações que você vai viver que não foram, obviamente, contempladas no seu plano de imigração. Quer ver uma coisa curiosa? Todo mundo fala que Portugal é a porta de entrada da Europa, né? E quando você vem para Portugal, pronto. Quem é que não pode dizer que veio para Portugal pensando também em migrar para outro país, justamente pela facilidade da documentação e tudo, né? Então a gente vem com essa cabeça de tipo, eu quero migrar para outro lugar. Quando a gente chega aqui, eu falo isso por mim, não sei você, Edmilson, mas quando a gente chega aqui, a gente encontra uma realidade diferente, né? E a gente começa a ter... a gostar do país, a ter um amor por esse país, né? E a gente acaba, né? Não vou dizer que a gente se acomoda, mas a gente começa a gostar de estar aqui, né? E isso muda também a nossa característica inicial, que, por exemplo, o meu plano inicial com Lilian era tipo, vamos chegar lá em Portugal, vamos tirar a documentação e depois vamos emigrar para outro lugar. Não estou dizendo que isso seja uma coisa que está descartada, né? Que a gente nunca sabe do futuro e nem do dia de amanhã. Claro. Mas quando a gente chega aqui, a gente finca os pés aqui e a gente vê que a realidade é um pouco diferente do que a gente imaginava. Como você disse, as coisas acabam tomando um rumo que a gente não espera e a gente vai levando a vida de acordo com o que vai acontecendo, né? Sim, sem dúvida. Eu também, obviamente, num primeiro momento, pensei nessa perspectiva. E, assim, um pouquinho diferente de você, Thiago, eu acho que eu tenho aquela inquietação, um certo bicho carpinteiro dentro de mim, de forma que eu não consigo dizer com toda certeza que Portugal é o país que eu escolhi para viver em definitivo e que aqui vou viver pelos próximos muitos anos da minha vida. Mas, sem dúvida, que Portugal me surpreendeu em todos os aspectos, né? Eu tinha uma visão diferente da realidade, porque eu tive a oportunidade de vir para Portugal antes de migrar em definitivo. Na verdade, no período que eu estive lá no Canadá, eu vim para cá com a minha família. Para dar uma olhada no ambiente. Exatamente, para fazer aquilo que eu chamo de visita exploratória, coisa que eu recomendo a todo qualquer imigrante que tenha essa possibilidade. Quem tem essa condição, vale a pena. Quem tem essa condição, porque uma coisa é você estar aqui num ambiente como turista, outra coisa é imigrar. Agora, imagina você imigrar sem ter a menor noção do que você vai enfrentar. Então, eu tive essa oportunidade, mas eu acho que esse sentimento que você partilhou agora com todos aqui, está muito relacionado à perspectiva de um momento que você já vive no seu plano de imigração, que é de uma certa estabilidade, ou seja, você já passou por aquilo que eu digo que são as 4 fases, né, da adaptação do imigrante, e hoje você se sente integrado à sociedade, você está bem estabelecido. E uma curiosidade que eu tenho, Thiago, a gente já falou muitas vezes sobre isso, mas o que você fazia mesmo lá em Recife? Eu lembro que você trabalhava, né, numa área administrativa de uma grande transportadora, né? Isso, mas me conta um pouquinho do que era isso e qual foi o momento que surgiu? Não, assim, a gente... Pronto. O recifense em si, ele é muito bairrista, né? Não, imagina. Não é. Pouco valoriza a cultura. Acho que o recifense e o pernambucano, de uma forma geral, porque Pernambuco é um país, né? Vemos e convenhamos. É o maior país da América Latina, não é isso? Quem já esteve lá em Recife sabe o que eu tô falando, né? Tem o maior shopping da América Latina. Inclusive, eu acho que esse podcast é o maior podcast sobre imigração em Braga da América Latina. Pois é. Então, assim, a gente gostava muito da nossa cidade, e gosta e ama muito o nosso estado. E é muito agradável mesmo, é muito agradável. Entende? Mas, assim, minha esposa, quando foi para vir para cá, ela não queria de jeito nenhum, não queria vir. Não sabia disso. Ela não queria vir. E, tipo, eu tive que convencer ela a vir, porque ela era muito apegada não só a cidade em si, por essa questão do bairrismo, de gostar muito da cidade, do estado e do nosso país, né? Mas também aos familiares, que é uma coisa muito dura para quem imigra, né? É uma grande barreira. Exatamente. Assim, você desatar esse laço, que aí é uma coisa que para muita gente... a primeira dica que eu vou dar aqui para vocês que pretendem imigrar é que sair de um país para o outro não significa abandonar, né, famílias e amigos, não é isso, Thiago? Exatamente. A sensação é essa, né? Mas na prática não funciona assim, né? É muito difícil, né? Não vamos dizer que é fácil, é muito difícil. Sim. Porque você acaba abdicando da presença física
das pessoas que você ama. Então é uma coisa muito difícil. E isso era uma barreira muito grande para a Lília. Ela não queria emigrar por isso. Ela gostava muito da cidade, nem pensava nisso. Mas eu tinha aquele bichinho da imigração, né? Querendo aqui dentro de mim, né? Me corroendo para... Porque eu, apesar de eu ter um emprego, entre aspas, estável, numa multinacional, eu me sentia inquieto, sabe? Com a situação. Mas assim, mais por conta da questão da insegurança, que era uma coisa que me incomodava bastante, da insegurança, da violência, né? Que é um Mas aspecto... você chegou a sofrer algum tipo de situação assim de alto risco, vamos dizer assim? Eu particularmente não. Meu sogro sofreu algumas tentativas de assalto e tudo. Mas pronto, o ambiente que nos rodeava já era um ambiente de medo, né? Tá entendendo? Não estou dizendo que isso fosse acontecer com a gente, você nunca sabe. Mas eu acho que é uma sensação parecida com a minha, daqui a pouco eu vou contar um pouco dessa parte da minha história também, mas você foi percebendo que a violência estava chegando cada vez mais perto, não é isso? Exatamente, e você fica naquela, né? Então, assim, foi pensando nos nossos filhos que a gente nem tinha na altura, que hoje a gente já tem o Bernardo de quase 2 anos, vai fazer agora, e a Maria Clara que está na barriga, né? Mas assim, a gente já tem filhos, mas foi pensando neles que a gente deu esse passo de imigrar. Mas para ter uma noção como Lília não queria vir, eu tive que escrever ela no mestrado. Eu fiz tudo, eu que fui tirar o visto dela, eu fiz tudo por ela. Porque se fosse para ela tomar a iniciativa, ela não tinha vindo. Você foi muito corajoso, Thiago. Agora sim, agora pergunta se ela quer voltar hoje. Mas por que eu estou dizendo que o Thiago foi muito corajoso? Porque eu costumo dizer sempre que se você vai imigrar em família, essa é uma decisão que tem que ser uma decisão do grupo, né? Do grupo familiar, da unidade familiar. É claro que isso não significa dizer que um dos parceiros não possa ter mais vontade que o outro. Sim. Tá aí tudo bem, mas eu acho que é o seguinte, o fato do Thiago ter convencido a Lília não significa dizer que a Lília não queria vir, não é isso? Sim, você não, apenas... ela não sabia que queria vir, na verdade. Mas assim, ela se sentia inquieta, principalmente com a situação profissional que ela tinha no Brasil, porque ela, pronto, todo mundo tem essa inquietação de querer crescer profissionalmente, mas também não só, de viver outras experiências, né? Tipo, a gente queria muito conhecer outros lugares, conhecer outros países, que isso é uma coisa que aqui na Europa a gente tem essa facilidade, né? De conhecer outros países, de explorar outros lugares, e aqui isso não é um luxo. Aqui é possível com alguma programação, com um valor até, assim, que não é nada extraordinário, a gente consegue conhecer outros países, né, que ficam aqui perto, e é uma coisa que... A gente está falando aqui de gestão de tempo e dinheiro, né? Aquilo que você levaria, o tempo que você levaria no Brasil para juntar, para fazer uma viagem aqui, aqui você consegue fazer isso em menos tempo, né? Se eu estivesse no Brasil, eu acho que eu não tinha conhecido metade dos lugares que eu conheci depois que eu cheguei aqui. E isso para vocês era uma questão importante, né? Era uma questão importante, principalmente, sobretudo, antes de nascer os filhos, né? Que a gente queria explorar... Porque a gente sabe que quando nasce um filho, fica um pouquinho mais difícil essa logística. Não quer dizer que a gente tenha deixado de viajar depois que o Bernardo nasceu, né? A gente fez algumas viagens com ele. Mas, assim, acaba que a logística fica um pouco mais difícil, né? E a gente queria que explorar um pouquinho antes de vir os filhos e tudo. Mas pronto, ela, pronto. Hoje em dia, ela não se vê mais voltando para o Brasil por conta da qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, não estou nem falando de poder de compra, de poder aquisitivo, não. O que mais, pra gente, o que mais pega é a questão de você andar na rua sem precisar estar olhando para os ombros, sem precisar... Aquela sensação de tensão, de medo, exatamente, né? Porque assim, isso é um grande valor, né? Chega a ser uma coisa surreal, né? Você ter que estar com medo nos lugares e tudo. E eu não sei se você tinha isso no Brasil, mas eu percebi que com o passar do tempo, essa sensação que a gente, que já depois de quase 5 anos, a gente acaba perdendo um pouco disso, né? Mas era que a gente começava a achar que aquilo era normal viver daquele jeito lá, né? E não é longe de ser normal, né? É uma banalização da violência. É como se a violência fizesse parte do nosso dia a dia. Tá? Mas assim, a gente não está aqui só para falar das coisas ruins, como eu falei, né? Do Brasil, porque o Brasil é um país lindo, o Brasil tem muitas vantagens, é um país que eu costumo dizer que se não tivesse o problema da violência e da corrupção, que a gente sabe que é uma coisa que está entranhada no Brasil, mas também não vamos entrar para esse lado político, que também não é o nosso objetivo. Claro. Mas assim,
se não tivesse essas questões, o Brasil seria uma potência, sem dúvida. Não, e eu acho que a gente já conversou sobre isso várias vezes. Uma coisa que eu sempre costumo dizer é que a sua verdadeira noção de Brasil só vai existir depois que você sai de lá, não é isso? Pois é. Porque fica mais fácil de compreender alguns aspectos que enquanto você está lá no lugar, você não consegue dar o devido valor, a devida importância, não é isso? Mas assim, pronto, agora que eu já falei um pouquinho da minha parte, né? Não, peraí, porque tá faltando um ponto importante. E qual é? Houve algum gatilho específico que você tenha vivenciado que tenha sido assim o ponto decisivo, assim, olha, naquele dia aconteceu isso e a partir dali a gente tomou a decisão mesmo? Porque, assim, eu não sei se com você aconteceu, isso comigo aconteceu. Não, a gente pensou durante algum tempo, mas foi necessário que acontecesse uma coisa que realmente foi, digamos assim, o catalisador de todo o processo da mudança. Não, para mim eu já estava decidido que ia vir, né? Mas, assim, já tinha me planejado, a gente passou 2 anos se estruturando para vir, que é uma coisa que a gente fala, porque muita gente vem para cá despreparado. E isso é uma coisa, pronto, esse é um dos objetivos que a gente está fazendo esse podcast, né? Que é para mostrar a você que imigrar não é impossível. Não é impossível, mas, tipo, é preciso ser feito com responsabilidade, né? Entendeu? Com segurança. Lógico que você nunca vai ter 100% de segurança. Mas, assim, você tem que se cercar de coisas que façam com que esse salto, né? Esse salto que a gente fala aqui sobre imigração, sim. essa decisão, esse salto, seja o menos impactante possível. Se bem que, para todo mundo que vem imigrar, o impacto é muito grande, né? O impacto é muito grande. Mas, assim, a gente vai falar ainda muito sobre isso. Muito. Eu acho que isso aí que você acaba de colocar, eu acho que vai ser, digamos assim, um fio condutor de muitos outros podcasts que nós vamos ter por aqui. Exato. Porque, sem dúvida, ele é um, digamos assim, é um fio condutor. Acho que a melhor palavra é essa do nosso trabalho aqui com sobre imigração. Então, o que acontece? Eu já estava decidido, mas teve um fator que, por exemplo, pesou na decisão da minha esposa de vir, que foi uma tentativa de assalto à irmã dela. Entende? Então, assim, um camarada botou lá a arma na cabeça dela e tudo. E isso foi a gota d'água para minha esposa. Então, eu já vinha trabalhando isso nela, tentando, mas quando isso aconteceu, ela realmente disse, não, a gente vai embora. Né? A gente vai embora porque não dá para conviver com esse tipo de questão. E uma coisa importante que você falou agora, e acho que a gente pode fechar essa parte, que agora ficou bem mais claro para mim. Não, você vai falar de você. Não, eu vou falar a sua parte. Poxa, a sua parte. Não, é só para entender assim, você falou aí uma coisa que eu acho interessante aí. Bom, eu sou uma pessoa do planejamento, sou uma pessoa da estratégia, então isso me causa curiosidade. Você falou que foram 2 anos, não é isso? Sim. Planejando, do momento que realmente você começou a pensar até a tomada de decisão. O que foi, digamos assim, mais difícil nessa perspectiva do planejamento? Partindo um pouco aí com a nossa audiência aí. Não, assim, o mais difícil... Porque planejar não é uma coisa fácil. Eu sempre costumo dizer que nós brasileiros, na maioria das vezes, somos muito bons em fazejamento. Em fazejamento nós somos muito bons, mas quando a palavra é planejamento, a gente aí não curte muito, né? Já começa a mudar de figura. Não, assim, o desafio maior foi porque a gente foi realmente imigrar. A gente foi imigrar em família, né? Então, imigrar em família, tipo, não viemos só eu e minha esposa para cá, né? A gente veio eu, minha esposa, meu sogro, minha sogra e minha cunhada, ou seja, viemos 5 pessoas. Não veio todo mundo de uma vez. Ok. Primeiro vieram meu sogro e minha sogra. Vieram 1 ano antes. Isso foi importante, foi uma ajuda. Sim. Porque assim, quando a gente chegou, já tinha uma estrutura, já tinha algum lugar para ficar. Claro. Porque aqui em Portugal, hoje em dia, também tá assim. Mas na época que a gente chegou, rapaz, para arrumar um apartamento para alugar, era o bicho. Né? Eu acho que, na verdade, Thiago, tá igual. Só mudou em um aspecto. Tá mais caro. Pois é, mas a dificuldade, eu também passei por uma situação muito difícil também para conseguir aqui o primeiro imóvel. Então, mas aí o que acontece? Meu sogro e minha sogra vieram primeiro e a gente ficou 1 ano lá, eu, minha esposa e minha cunhada, e o nosso objetivo lá era se desfazer de tudo que a gente tinha, porque a gente imigrou e no nosso planejamento tava... Ou vai ou racha, meu velho. Não tinha isso de voltar atrás. Sei como é entendeu? Que é. Então a gente teve que vender tudo para imigrar. Porque a parte de que a gente vendeu fazia parte do nosso plano de imigração. E eu não sei se você teve essa sensação, Thiago, que
pra mim, a coisa só ficou clara mesmo. Tipo assim, olha... Só caiu a ficha. Exatamente, como muitos falam, só caiu a ficha a partir do momento que eu comecei a vender as coisas também, sabia? Pois é. E dá aquela dor assim, principalmente, por exemplo, o carro mesmo, quando a gente foi vender o carro, que aí o cara pagou e disse o quê, que a gente olha assim, vê o cara indo embora com o teu carro, e o cara pensa, puta merda. Eu lembro que no meu caso, assim, foi a primeira vez que eu utilizei o serviço da OLX, por exemplo. Sim. Porque eu nunca tinha colocado nada para vender, nunca tinha usado a plataforma para nada. E eu lembro que a gente ficava tirando as fotos de alguns móveis que a gente tinha em casa e a minha esposa, né, a Morena, ficava lá, olha, vamos colocar isso aqui para vender. E eu olhava e dizia, pô, isso ninguém vai comprar isso, pelo amor de Deus. E pior que compra, vice. Compra. E tu acredita que a gente fez um bazar lá em casa? A gente etiquetou tudo e abriu a casa pra galera entrar e escolher o que queria comprar. E a gente colocou os preços nas coisas. Que massa. Eu não fiz essa. Pois é, a gente fez um bazar. Mas pronto, foi uma coisa assim que foi difícil porque foi uma imigração em família, né? Aí, sim. Por exemplo, o meu sogro mesmo, eu me lembro de tipo, meu sogro era um também que não era muito favorável de vir no início. E quando estavam fazendo as malas dele, primeiro que ele nem fez as malas dele, né? Ele nem fez a mala dele. E fizeram a mala por ele. E eu lembro que tem uma cena assim que ficou muito forte, que foi no dia que a gente tava arrumando as coisas para eles virem, tipo a casa tava uma bagunça, mala para todo lado, né? Porque eles iam trazer as coisas deles. E eu olhei para ele assim, ele tava assim, como que diz, o que é que eu vou fazer? Já não tem mais como voltar, né? Não tem mais volta, passagem comprada, tudo certo. E tipo, bate um desespero, né? Porque a gente tá saindo da nossa zona de conforto para algo que é inesperado, algo que é inexplorado, né? Claro. Então é uma situação como totalmente dizer, nova. é uma viagem pro desconhecido. Por mais que você se cerque de informações, que você, obviamente, reúna ali o conhecimento necessário sobre o local que você está indo viver, mas é sempre uma viagem no desconhecido. Exatamente. Então pronto, mas assim, esse foi o maior desafio, a gente imigrar em família. Mas pronto, para ter uma noção, quando a gente chegou aqui, morávamos os 5 num T1. Para você que não sabe o que é um T1, você que está aí no Brasil não sabe o que é um T1. Olha, Thiago, eu morei com 3 e já foi um desafio. Então, mas só para deixar claro. Mas só para saber, o banheiro ou a casa de banho, como disse, era sorteio para quem ia utilizar primeiro, porque 5 acordando de manhã... não, era difícil. Mas, o banheiro não, mas o quarto a gente tinha que fazer... Por exemplo, no fim de semana dormia um casal, dia de semana dormia outro, porque uns ia acordar mais cedo que o outro. Mas esse tipo de história eu acho incrível, porque isso mostra o que é a realidade do imigrante, principalmente nos primeiros momentos, né? Isso, de um imigrante comum, de um imigrante normal. Pronto, e só para desculpa interromper, T1, para quem não sabe, é uma casa que tem só um quarto. Aqui em Portugal se chama T1, T2, é quando tem um quarto, 2 quartos. Não sei por que é T, tu sabe por que é T? Não sei. Boa pergunta. Fica aí pra gente pesquisar para trazer o próximo. Boa. Por que é T? Devia ser, tipo, sei lá. Vamos ver aqui se alguém... Olha, a nossa galera aqui que tá aqui de suporte aqui, pesquisa aí, por favor. Por que é T? Porque podia ser Q1, né? Exatamente. Era um quarto, 2 quartos. Mas T eu não sei porque mas pronto. Aqui em Portugal é assim, T1, T2, T3, T4. Certo. Então a gente começou assim. Então vivia todo mundo apertadinho, E cuidado, vocês que pretendem migrar, e principalmente se virem morar aqui em Portugal, porque vocês vão ver alguns anúncios assim, T1 mais 1. Mas não é outro quarto, tá? É um negócio muito pequeno. Não sei se você foi visitar algum. Projeto de quarto, né? Exatamente. Eu fui visitar um desses na época. O conceito do mais 1 é quando é um quarto pequeno que não tem janela. Sabia? Não. Pois é. Eu sabia que era mais janela, eu sabia que era mais um espaço dentro da casa. Que no primeiro momento eu pensei que era outro quarto, né? Porque era T1 mais 1, imaginei que fosse T1, mas ao mesmo tempo eu me perguntava, mas por que que tem o T2, né? E aí quando eu fui fazer a primeira visita em um T1 mais 1, foi que eu vim entender que é um outro espaço que pode ser adaptado para um quarto, mas normalmente são muito pequenos, né? São muito pequenos mesmo. Não tem o tamanho do quarto e outra, geralmente não tem janela. Esse mais 1 não tem janela. Boa. Você tá por dentro disso, você acabou de comprar... Estás a brincar? Você acabou de comprar o seu primeiro imóvel, você deve ter pesquisado bastante, você tá mais. A gente tem que pesquisar bastante, né? Edmilson, agora que eu já falei tudo sobre a minha parte de decisão de imigrar, me conta aí, conta pra nossa audiência, como foi essa história? Como foi que você decidiu? Como foi esse estalo? Então, eu quero ir embora. Vamos combinar que eu já tenho aqui uns anos de estrada na sua frente, né? Sim, isso é verdade. Não tem que assumir que isso aí eu vou ficar na desvantagem. Exatamente. E o que acontece? Eu já... Na verdade, assim, não que eu pretenda morrer aos 80, longe disso, eu quero viver muito mais,
Mas eu sempre entendi que 40 anos era meio que ali a metade do caminho. E aí eu sempre tive um desejo de fazer um período sabático, passar por essa experiência, né? Eu tinha esse desejo, né, de morar um tempo fora. E ao longo quando os 40 anos foram se aproximando, eu ficava muito, como é que eu poderia dizer? Dizendo, cara, vai chegar 40 anos e eu não fiz nada na minha vida. Já tenho que passar essa experiência e tal, já estava casado, já tinha tido o primeiro filho. Mas sempre que eu pensava nisso, eu tinha muito receio de como é que ia ser gerenciar tudo isso. Porque eu consegui construir uma carreira que eu julgo exitosa, né? Eu tive sucesso naquilo que eu me propus. Você trabalhava no banco, né? Lá. Isso. Iniciei a minha carreira... Galera, quem não conhece esse cara aqui, eu costumo chamar ele de Edmito. O cara é foda. Não confie no Thiago. Ele não só trabalhava em banco, não, viu? Pra você que não conhece, o cara dava consultoria, velho. O cara é fera, viu? Mas, bem, essa é a história. Consultoria de negócios. Essa é a história. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, mais especificamente na área de crédito, né? Trabalhei em alguns bancos, em bancos multinacionais. E houve um momento na minha vida que eu fiz a transição. Eu saí da figura de pessoa física, de colaborador. De peão. De banco, exatamente. E montei uma empresa para continuar prestando serviço. Para o banco. Para o banco, exatamente. E aí foi quando eu comecei a viver a experiência empreendedora. Antes disso também abri uma loja num shopping lá em Natal, que estava inaugurando. Foi assim que eu casei com a Morena, e a gente começou a viver essa experiência empreendedora. Então, como eu disse agora há pouco, eu sempre tive uma certa inquietação, sim, né? Sim. Eu não sei se isso incomoda muito os outros, mas a mim me incomoda profundamente. Quando eu tenho aquela sensação de que as coisas estão... Tá tudo muito parado, eu sou assim também. Quando tá muito parado, alguma coisa tem que mudar. Exatamente. Eu acho que isso tem um pouco da herança como filho de militar, que eu lembro que muitas vezes por muitas vezes a gente estava super bem, tranquilo em casa, e o meu pai chegava lá com a notícia de que a gente ia ter que se mudar. Faz e tal. Bala, moleque. Exatamente. Então, aquilo que na época para mim era um tormento foi se tornando uma coisa agradável, prazerosa. E aí eu tinha essa intenção de fazer esse sabático, comecei a planejar nisso, mas cada vez que eu pensava nisso eu não sabia como, porque financeiramente parecia era muito difícil, porque como é que eu ia ficar um ano sem trabalhar, por mais que eu tivesse construído ali uma reserva, mas era um período muito grande. E aí foi quando, ao mesmo momento que a gente começou a pensar nisso, eu vivi uma daquelas situações que muitos empresários devem ter vivido no Brasil. Eu não poderia dizer que naquele momento eu estava rico, ou que eu estava com muito dinheiro, não era bem essa história. Estava muito bem, com uma empresa sólida, se desenvolvendo, com operação em vários estados no Brasil. E um belo dia eu recebo a ligação de um dos diretores do banco que eu representava, dizendo que a operação ia ter que parar, que o banco estava enfrentando dificuldades com aquele segmento que eu trabalhava. Uma rasteira. Exatamente. E aquilo que a gente entende como estabilidade, de uma hora para outra, vira um castelo de areia. Exatamente. E eu acho que esse foi o primeiro gatilho, né? Sim. Eu não posso dizer que aquilo foi o ponto principal da minha tomada de decisão, sim. Mas a partir dali eu comecei a perceber que no Brasil essa relação que você tem daquilo que você entrega para o Estado e aquilo que o Estado lhe devolve é uma relação muito injusta. Sim, e quando você vai empreender, isso se torna ainda mais notório, né? Se torna mais forte ainda. E aquilo mexeu com a gente, mexeu não só comigo, mas com a família. E a gente começou a pensar na ideia de imigrar de uma maneira mais forte. Nesse momento, eu saí da figura de prestador de serviço para o banco. Né? Na verdade, continuei ainda durante algum tempo. Apliquei para um processo seletivo do Sebrae e me tornei consultor do Sebrae. E também foi uma grande experiência, porque tive a oportunidade... Aí foi que tu ganhou experiência mesmo, né? Exatamente. Porque eu digo que o Sebrae é uma parte do Brasil que funciona muito bem. É verdade. Então, se você é microempresário, microempreendedor no Brasil... Pode confiar que os caras são top. Eu costumo sempre dizer que o empreendedor inteligente tem o Sebrae por perto. É porque muita gente tem esse apoio e nem sabe, né? Que às vezes, na maioria das vezes, é um apoio gratuito. Exatamente. Tem ali consultores, pessoas preparadas para dar aquele suporte. Exatamente. Que é uma coisa muito bacana que tem no Brasil, né? Eu não sei se aqui em Portugal tem algo parecido com isso. Mas lá no Brasil. Não, posso lhe assegurar. Posso assegurar, não. Aqui em Portugal tem algumas instituições que fazem um trabalho semelhante, mas não na dimensão e na capilaridade que o Sebrae faz. Então lá foi muito importante, foi uma experiência muito agradável. E nesse momento, aí já com digamos assim, com um controle maior da gestão do meu tempo, porque enquanto você é empresário, imagina que eu tinha operações
no Ceará, na Bahia, cheguei a ter no Mato Grosso, era muito complicado pensar em vivenciar uma experiência dessa. Mas já como consultor do Sebrae, eu já tinha um controle melhor da minha agenda, já podia bloquear um tempo ali e outro mais não. Flexibilidade. Exatamente, a palavra é essa. Eu passei até... E aí nós começamos a perceber que, olha, né, em bom português de Portugal, se calhar tá na hora. Se calhar tá na hora. E nós começamos a pensar, eu comecei a pesquisar, e aí eu acho que aí a minha veia do planejamento, da estratégia falou muito forte, que essa veia foi muito mais desenvolvida ainda nos anos de Sebrae, que trabalhei especificamente com planejamento estratégico e marketing, e fiquei realmente a planejar. E vou te falar uma coisa que talvez você não saiba, mas eu pesquisei 5 países para imigrar. Exatamente. Nós tínhamos na verdade não tenho, ele está vivo. Mas a primeira decisão foi o Canadá, e tu foi pro Canadá, né? Exatamente, mas houve uma razão de ter sido o Canadá. Sim. Porque quando eu pensei no sabático, e aí nós decidimos reunir as duas coisas, era fazer o período sabático e aproveitar esse período para tomar a decisão de migrar, né? Sim. Então a gente pensou inicialmente em Austrália e Nova Zelândia. Eu tenho um grande amigo que hoje mora na Nova Zelândia, naquela altura morava na Austrália. E pensamos em ir para lá, porque aí era uma cultura super diferente. Sim, a Nova Zelândia é um país e a Austrália é um país que agrada muito a gente na perspectiva de clima, muita coisa interessante para fazer. Mas a distância era um negócio muito complicado, muito complicado. Os custos de passagem de uma viagem. E aí a gente deixou aquilo meio em stand-by. E aí eu pensei em Estados Unidos e Canadá. E a minha primeira viagem exploratória foi para os Estados Unidos. Sim. Eu estive nos Estados Unidos no final de 2015 e fiquei lá aproximadamente uns 10 dias para pesquisar. Ver se tinha futuro. Ver se dava futuro. Porque uma coisa que para mim sempre foi muito importante e fundamental, eu diria até, era ter o plano de imigração pautado dentro da questão da legalidade de vistos e condição. Isso para mim era uma condição fundamental. E, obviamente, não cabe nenhum julgamento para quem toma essa decisão de uma forma diferente, porque cada um sabe o momento que vive, né? Da sua realidade, da dificuldade que está enfrentando. Mas isso para a gente era uma condição que a gente não queria abrir mão. E aí eu fui aos Estados Unidos, fiquei 10 dias lá, descobri que era muito difícil. Nos Estados Unidos é praticamente impossível. Para quem não casa com americana ou com... para legalização, mas também no Canadá é assim, não é? No Canadá é assim também, mas no Canadá você tem um programa de imigração federal que tem regras mais claras. Pois. Você tem os programas provinciais. Né? Exatamente, é o Express Entry, você tem uma série de variáveis que vão sendo analisadas pelo programa de imigração. Que é massa que garante a legibilidade da coisa, né? Sim. Sabe que tem uma regra e todo mundo tem que seguir a mesma regra. E daí é onde está, digamos assim... grande diferencial. Exatamente, em comparação aos Estados Unidos. E obviamente também no Canadá há uma outra perspectiva que são os programas provinciais. Há o programa federal, mas as províncias também têm programas que às vezes são mais, digamos assim, facilitados a depender da demanda e da procura que existe ali de mão de obra naquelas províncias. As coisas podem acontecer de uma forma mais simples, vamos dizer assim. Mas o ponto principal foi porque eu tinha um grande amigo que morava no Canadá, ainda mora lá, é brasileiro, também é de Natal. A gente se conheceu no período que a gente morou na Vila Militar lá em Natal, já estava no Canadá, muito estabelecido. E se propôs a me acolher, né, nesse período lá, né? Nós ficamos lá um tempo, e não foi um tempo pequeno, né? Então, Luciano, meu irmão, brother, obrigado. Foram 10 meses. Ficasse 10 meses na casa do cara. 10 meses na casa do cara, meu irmão. 10 meses na casa do cara. Esse aí é amigo mesmo, viu? É brother. Luciano, né? Luciano, obrigado, Luciano. Se não tivesse deixado esse cara ficar 10 meses na tua casa, ele não tava aqui hoje. Mas na verdade eu acho que a gente tem que agradecer a Nanádia, porque quem manda lá é a Nanádia, é a esposa dele, entendeu? Sempre, né? Na verdade, as mulheres sempre mandam, né? Exatamente. Então, Nanádia, obrigado, tá? Obrigado mesmo. E foi muito legal, né? Assim, o basement que eu morei era um frio miserável. Luciano tem que mudar isso aí, não sei como é que tá lá. Mas era um frio miserável, mas olha, poxa... Não, mas isso foi a preparação para você vir para Portugal. Ele já sabia. Ele era um visionário, Deixa eu botar esse fila da puta do frio pra ele aprender. Olha, guarda esse lance do frio, é um capítulo específico pra gente falar aqui. É um assunto pra gente discutir num podcast inteiro, né? Só sobre o frio em Portugal. Exatamente, que o frio daqui é diferente, vocês vão saber o porquê. Enfim, e aí fiquei lá esse período e foi super importante pra mim. Primeiro dentro da perspectiva do sabático, que foi um período que...
Foi muito importante para eu reorganizar as minhas ideias, o meu planejamento. Depois desses 6 meses que eu fiquei sozinho, a Morena e o JP chegaram. E aí a gente... Caramba, tu ficou 6 meses sozinho lá 6 no meses Canadá? sozinho, obviamente, morando na casa com um amigo, mas... Bicho, é uma coisa que eu acho que eu não conseguia não, velho. Não consigo ficar longe da nega véia, não. Pô, não foi fácil, mas aquilo fazia parte do plano, porque, na verdade, eu fui fazer sabático, mas com uma perspectiva de que se as coisas acontecessem, por lá eu já ficaria em definitivo, O entendeu? legal é que o cara vai com uma coisa já planejada, né? Tipo assim, o plano é tipo 6 meses, e depois a Morena vem, né? Porque quando o cara vai com prazo indeterminado, assim, acho que é pior. Sem dúvida. Eu costumo dizer assim que tudo está pautado no teu propósito, né? E a gente planejamento, mais uma vez falando em planejamento. Planejamento, né? E tal, e aquilo fazia parte do planejamento e foi bem interessante. Mas, se você que finalizando aqui para responder a pergunta e a gente poder avançar aqui com outros temas aqui, o ponto principal foi que quando a gente estava nesse cenário ainda de decidir, né, se a gente ia imigrar, se ia acontecer o sabático ou não, a Morena, minha esposa, e o João Pedro foram vítimas de um assalto muito violento, com arma na cabeça, levaram o carro da minha esposa, e eu estava num trabalho no Sebrae, era um daqueles trabalhos que a gente começava de manhã, só terminava mesmo à noite, que eu saía das consultorias, ia para... tu nem soubesse que não soube, e quando eu cheguei em casa, eu abri o portão, né, coloquei o carro para dentro, e quando eu saí do carro, meu filho veio correndo em minha direção e começou a chorar, e foi muito duro. Aí acaba com o coração de qualquer peão, não é? Acaba. Foi muito difícil, porque, e o mais engraçado, assim, um detalhe importante foi que a minha esposa disse que ao longo de todo a situação, de todo a violência que ele sofreu, ele não chorou. Ele passou por tudo aquilo, ele chegou em casa, ele não chorou, mas quando ele chegou em casa e me viu, ele correu e chorou. E aquilo para mim foi muito importante para perceber que ali eu era segurança pra ele, entendeu? Mas não chore não, eu tô vendo seu olhinho brilhando aí. Cara, o olhinho já tá cintilando aí, brilhando. Falar de família é uma coisa, cara. Eu tô envelhecendo, tô ficando chorão. Não, bebê. Tô ficando chorão, Thiago. Tô ficando chorão. Mas eu também sou assim. Olha, o João Pedro fez agora 17 anos. Quem quiser depois acessar lá o meu Instagram, Edmilson Pinto JR, vai lá dar uma olhada. Eu gravei fiz um vídeo agora. Eu vi, vídeo muito legal. Professor. Exatamente. E, cara, cada fazendo foto que eu... retrospectiva, tu botava uma foto cada no foto choro. chorar, E aí, quando eu olho pra Morena, tá ela chorando também. Tô muito chorão. Mas, assim, aquilo foi muito importante para perceber o seguinte, Thiago, que aquela segurança que ele me pediu naquele abraço, eu não podia oferecer no Brasil. Isso aí é verdade. E isso serviu para mim como um gatilho final para todo esse processo. Que pena que o gatilho tem que ser experiências traumáticas, né? Mas eu acho que isso também não acontece assim para todo mundo. Exatamente. Eu conheço muita gente que veio para cá, nunca passou por isso. Por acaso é uma coisa incomum nas nossas histórias, mas não quer dizer que todo mundo passa por isso. Não, longe disso. Olha, eu conheço pessoas que vieram para cá com propósitos diferentes dos nossos e motivados por razões também bem diferentes. Então, a nossa história que foi essa, mas não significa dizer que foi a de todo mundo. E aí nós tomamos essa decisão, e aí só para encerrar mesmo, uma coisa muito importante que nasce, né, mais uma vez dentro da ótica do planejamento, é que quando a gente decidiu imigrar, nós chegamos à conclusão que nós não tínhamos condição financeira para ficar um ano, né, com uma vida dupla. Né? O que seria essa vida dupla? Era um ano eu morando no Canadá... E assumindo os custos lá do Brasil. E assumindo os custos do Brasil. E aí, naquele momento, nós tomamos a decisão de que o sabático e a imigração seriam coisas que nós iríamos viver juntas, né? E para isso nós decidimos sair do apartamento que nós morávamos, né? E naquela época foi uma decisão difícil, né? Porque nós não tínhamos muita escolha, né? Não tínhamos muitas opções. Aí nós tivemos uma conversa, daí a importância que eu sempre digo de que essa decisão de imigrar tem que ser uma decisão familiar, em casal, em família, em conjunto. E aí nós falamos, olha, não temos condições de ficar com esses dois custos, porque eu fui para o Canadá, apesar de ter onde morar, mas tinha custo eu paguei um curso de idiomas, sim. De alguma forma ajudava, né, nas despesas do colega. Ajudava mesmo, Luciano, olha, ele está dizendo que ajudava. Eu não ajudava mais porque ele não queria. Ajudava quanto? Diz aí. Quando ia fazer umas comprinhas ali no Costco, eu pagava ali umas Nutellazinhas, né, uns Häagen-Dazs, né? Mas, enfim, tinha uma despesa e não dava, a verdade era que não dava para fazer as duas coisas. E aí a gente tomou a decisão, olha, para onde é que nós vamos? Nós só tínhamos duas opções, ou ir morar na casa da sogra, ou ir morar na casa dos meus pais, mas a casa dos meus pais era uma casa muito mais ampla,
E, obviamente, tem um detalhe, eu morava muito próximo da casa dos meus pais, ou seja, não ia fugir muito da nossa dinâmica familiar, né? Ficar ali morando naquela região, né? Ia ser muito mais fácil. Mas esse foi o gatilho final. Sim, Thiago. mas só para resumir agora, porque já sei que a gente já se estendeu muito nesse assunto de nós, né? Claro. Que a ideia é a gente falar um pouquinho sobre nós, para vocês entenderem a nossa perspectiva de imigrantes também, né? Porque senão vão ser só 2 caras lá no podcast falando sobre imigração. É verdade. Quem são esses 2 caras, né? Na verdade, somos 2 caras falando sobre imigração. Exatamente. Mas assim, a gente também tem as nossas histórias, né? Todo mundo tem as suas histórias. Então, a gente queria partilhar um pouquinho da nossa vida para vocês saberem que teve lá um bichinho que mexeu lá dentro da gente e que fez a gente imigrar. Que pode estar acontecendo isso com você nesse momento. Você está vendo esse podcast, está ouvindo a gente aí no Spotify ou vendo a gente pelo YouTube. Pode estar acontecendo isso com você. Então a gente queria dar essa dinâmica, mas tem um detalhe que eu queria perguntar, que é uma curiosidade minha mesmo. Claro. E no Canadá, como foi que você decidiu vir para Portugal, hein? E tem nada a ver Canadá com Portugal. Não tem. E para falar a verdade... Mas tem que ser de uma forma resumida, que é para Claro. Para falar a verdade, a gente queria muito ter ficado no Canadá, mas a gente percebeu que a condição, mesmo mais facilitada que os Estados Unidos, ainda exigia, principalmente do ponto de vista financeiro, um esforço muito grande. Sim. E aí um grande amigo que eu tinha na época, que ainda mora aqui em Portugal, que é o Wagner, que também foi muito importante nesse processo para a gente aqui, de vir para Portugal, insistiu muito para que a gente viesse aqui. Né? Disse, olha, não toma a decisão de ficar no Canadá sem antes vir a Portugal, eu quero que você venha aqui, que você conheça. E aí, enquanto tem um supermercado Pingo Doce aqui, tem das coisas legais. E aí tem um detalhe muito importante dessa história, que eu vou ter que me alongar, mas vale muito a pena. Não, acredito não. Tem um detalhe muito importante, porque quando a gente decidiu que não ia dar para ficar no Canadá, a Morena não quis mais ir para o Canadá. Não, então eu não vou mais, porque a gente vai gastar o dinheiro que a gente tem guardado. Comigo? Eu quero ir para o Canadá, e você agora quer ir para Portugal, eu nem conheci o Canadá ainda. E aí eu falei assim, para convencê-la a ir para o Canadá, para a gente ficar o tempo lá que estava planejado, né? Eu fui trabalhar no Canadá, e aí num outro episódio aqui eu conto como é que foram esses trabalhos, mas foram muito importantes esses trabalhos para o que eu... Era preparação, exatamente. Aquilo foi estágio. Como é que o Papai do Céu escreve as coisas, né? Exatamente. Então, os trabalhos lá foram muito importantes para a gente preservar essa grana que a gente tinha guardado. E no período que a gente estava no Canadá, diante da impossibilidade, né, que naquele momento se mostrava bem real, né, devido ao investimento que a gente tinha que fazer, a gente foi convencido, né, pelo nosso amigo, que morava aqui em Portugal, a vir até aqui para conhecer Portugal. E nós viemos aqui, ficamos 10 dias, ficamos 4 dias em Lisboa, depois ficamos mais 2 dias no Porto. E veio pra onde? Veio pra onde? E vim pra Braguinha, Meu velho, todo mundo que bate aqui em Braga quer ficar aqui, mano. E eu não sei o que é que tem, agora a turma tá chamando de Bragazil. Bragazil. Mas assim, eu acho que assim, no meu caso, é que eu costumo dizer que Braga... O pacote de conveniências de Braga é muito agradável. Né? Edmilson, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Tem um amigo meu, o Eitos, da Teriac Temaqueria, que o cara ele veio aqui em Braga pra conhecer. Numa semana, na outra semana ele veio morar. Mas já tava aqui em Portugal. Ele morava em Lisboa. Ele veio aqui pra Braga passar um fim de semana. Quando foi na outra semana, ele veio de mudança. Mas tem várias histórias assim. Tamo junto. Tem várias histórias assim. Eu tenho uma grande amiga também, de Natal, que veio morar aqui em Lisboa, trabalhou comigo no Sebrae e tinha decidido morar em Lisboa, veio conhecer Braga. Eu quero ir pro norte, caralho. Decidiu ficar em Braga. E o engraçado é que o irmão dela, Rômulo, grande abraço, veio acompanhá-la simplesmente para fazer companhia na viagem e tal. E quando chegou aqui, disse: eu vou ficar aqui também. E aí voltou para Lisboa, organizou, obviamente, a vida dele lá. E hoje mora aqui também em Braga. Então, Braga é uma cidade muito agradável, é uma cidade que, para os padrões do Brasil, é uma cidade pequena, mas que tem uma infraestrutura muito boa, não é isso? Mas assim... Olha, a gente não tá querendo só fazer a propaganda assim, venha para Braga, não, viu? Não, até porque, Portugal tem cidades incríveis para se viver, né? E a gente vai falar, aqui ao longo dos outros episódios, a gente vai falar da realidade aqui de Braga, tanto os aspectos positivos como os aspectos negativos. A gente pode falar de Braga com mais propriedade, que é onde a gente conhece, onde a gente vive. Claro. Mas como o Edmilson disse,
aqui em Portugal tem muito lugar bacana para se viver. Portugal é um país lindíssimo, né? Mas assim, a gente também tem que levar em consideração, a gente vai trazer justamente, quando a gente fala em trazer essa verdade, a gente vai trazer os aspectos positivos e os aspectos negativos também. Tá? E a gente não está falando aqui para um público que vai migrar apenas para Portugal, tá? Se você pensa em migrar para o Canadá, para os Estados Unidos, para Portugal, para o Japão, que seja, a imigração, a decisão de imigrar, ela é única, né, Edmilson? Ela é independente de para onde você vai, o bichinho da imigração tem que estar ali. Ela é única, e por ser única, eu acho que é dentro dessa perspectiva que nasceu a ideia do Sobre Imigração. É mesmo. Eu acho que você começou a falar já do porquê desse projeto, né? Mas continua aí, que você tá vindo bem, Não, a gente tava falando em Braga agora. Tava falando em Braga, mas você começou a dizer da importância de a gente falar, de que as pessoas comecem a entender aquilo que vão, porque o planejamento exige essa pesquisa, essa avaliação, não é isso, Tiago? Então, assim, pegando um gancho nisso que tu estás falando, acontece muito de algumas pessoas, às vezes, vêm falar com a gente, né? Não sei se já aconteceu contigo. Tipo 10 vezes por semana. É tipo assim, olha, eu tô pensando em migrar, como é que é aí em Portugal, não sei o que lá. E muitas vezes a pessoa que tá falando contigo, ela tá esperando que você fale das coisas boas. Na verdade, ela só quer ouvir coisas boas, na maioria das vezes, assim, né? Quando a pessoa vai migrar, ela tem aquela decisão de migrar, aí ela passa por um período que eu costumo chamar de tipo, que a pessoa fica com um excesso de otimismo, né? Que é tipo assim, tudo vai dar certo, tudo vai correr bem, não quer dizer que vai dar errado. Tá entendendo? Que vai correr mal. O que a gente tá dizendo é que é o seguinte, muitas vezes as pessoas que falam com a gente percebe até que a pessoa fica um pouco chateada. Quando a gente fala a realidade, tá entendendo? Porque eu digo assim, que a imigração, ela tá muito vinculada com o seu objetivo. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu costumo dizer para as pessoas, quando a pessoa vem falar comigo, a primeira pergunta que eu falo é, qual é o seu objetivo? Você tá querendo, se você quer imigrar, você vai buscar o quê? Você tá querendo buscar o quê? Porque se a pessoa quiser, por exemplo, ser rica, eu quero juntar dinheiro para ser rico. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu costumo dizer que Portugal não é um lugar para você. Talvez esteja longe de ser, né? Pode acontecer, tu chegar aqui, se dar muito bem e ficar rico. Claro. Mas o que eu estou dizendo é que Portugal não é um lugar para você, porque Portugal, o objetivo de Portugal, o objetivo de uma pessoa que vem morar em Portugal tem que ser qualidade de vida, segurança, né? O poder de compra que já foi melhor, né? Mas que ainda é bom. Sim. Tá entendendo? Mas assim, se você quiser enriquecer, né? Fazer riqueza, quiser juntar dinheiro para voltar pro Brasil, cheio da grana, cheio do euro no bolso, não venha para Portugal. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu falo isso para todo mundo que vem falar comigo. E às vezes isso soa como um balde de água fria. Sem dúvida. Isso que você falou é muito importante, porque eu acho que dentro dessa perspectiva que você falou do excesso de otimismo, eu entendo isso até como um mecanismo de defesa da pessoa. Porque se ela começar a pensar que aquilo não vai dar certo... Ela não sai do canto. Exatamente. E então, é preciso ser otimista, mas é preciso ser realista também, não é? Eu digo que é o otimista responsável, né? O otimista responsável é aquele que, obviamente, acredita no seu projeto. Mas tem os pés no chão, né? Tem os pés no chão e, acima de tudo, aquela ideia que ele tem sobre o projeto está pautado em um plano muito claro. Em um plano, e mais uma vez em um planejamento. Exatamente. E, infelizmente, uma boa parte dessas pessoas não vem. Agora, há uma outra coisa, Tiago, que me preocupa, às vezes, até mais do que isso. Porque imagina um cenário, que é o que a gente costuma ver hoje, e a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Que eu estou vivendo uma situação de um certo desgaste na minha relação com o Brasil, né? Sim. E nesse contexto, tá tudo aquilo que a gente já falou aqui hoje, o plano da insegurança, às vezes uma certa insatisfação com o seu momento profissional, né? Um certo desalento, né? Uma desesperança, vamos dizer assim. E aí você começa a se alimentar de forma mais otimista em relação ao plano de imigrar. E aí você vai acessar informação que está disponível na internet. E tá tudo falando, venha para Portugal, que é uma maravilha. Aqui você vai encontrar isso. E é uma coisa que a gente vê com muita frequência, né? A galera aí, tipo, outros podcasts, youtubers, e a galera que mostra aquela vidinha perfeita do Instagram, dizendo, vem aqui, vai ser muito bom, e bababá. E é justamente isso que a gente quer alertar como um ponto de alerta mesmo, né? Que eu digo, não caia no plano de imigração tabajara, onde todos os seus problemas serão resolvidos. Organizações
Tabajara. E, infelizmente, há muito plano de imigração tabajara por aí, vendendo a ilusão de que, ao imigrar, todos os problemas que você tem serão resolvidos, a sua vida vai passar de um cenário muito ruim para um cenário extremamente positivo. Não é que isso não aconteça, tá? Eu acho que nós temos histórias de sucesso Acontece. naquilo que a gente se propôs. Sim, acontece desde que você esteja com a sua expectativa alinhada com o seu objetivo, né? Perfeito. A ideia de um bom planejamento passa pela necessidade de construção e um bom gerenciamento de expectativas. Por exemplo, eu costumo dizer para todo mundo, eu falo até brincando, que a pessoa que vai migrar, ela tem que pensar que ela vai ter que viver um período de cifudência. Exato. Boa. Então, boa. mas assim, é um estado permanente de cifudência durante um bom tempo, não é isso? Assim, eu costumo dizer que é tipo, vamos colocar ali por baixo um ano. Eu acho que você ainda está sendo otimista. Sendo otimista, né? Então, o período de cifudência, eu falo assim, de um ano, eu só não sabia que ele ia se estender tanto. Né? Mas olha, só para corroborar com isso que você está falando, no Canadá eu conheci um colega lá que disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, olha, ele também já está lá no Canadá há muito tempo, já é cidadão canadense e tal, e ele falava assim, olha, imigração é aquele negócio que mesmo quando dá tudo errado, ainda vai ser bom. E aí ele dizia, mas para que isso, para dar bom, você tem que entender o seguinte, primeiro ano vai ser muito, muito, muito foda. O segundo ano vai ser muito, muito foda. E o terceiro vai ser muito foda. A partir do quarto, você... Foda. Exatamente. Vai mudando aí a perspectiva da fodência. Mas a gente tá brincando aqui, trazendo um pouco de humor, porque isso é uma coisa muito importante. E muito séria, viu, velho? Exatamente. Porque se você for imigrar e não tiver bom humor para lidar com as muitas situações difíceis que você vai viver, não vai funcionar, né? Pronto, essa questão do Canadá, tu ainda tinha uma vantagem, que era tipo, tu ia pro Canadá... Por mais que desse errado, tu ainda voltava falando uma língua. Ou quem sabe até duas, o inglês, o francês. Não, mas não dá. Eu voltei mal falando inglês, viu, Tiago? Até porque e aqui em Portugal, a turma diz, não, mas vai ser muito mais fácil, que é a mesma língua. Tu acha que é assim, Edilson? Não, porque aqui eu descobri que existe um outro idioma que é o português de Portugal. Não. Eu imaginei que o português era um só. Não, você tá errado. É o português, que é o português de Portugal, e o brasileiro. Ah, verdade, ainda tem esse detalhe. Na verdade, nós não falamos português no Brasil. Nós falamos brasileiro. Nós falamos brasileiro, é verdade, é verdade. E esse contexto da língua é muito interessante, porque muita gente vem com essa ilusão, né? Tipo, é o mesmo país, é a mesma língua, são países diferentes, mas é a mesma língua. Gente, eu que moro aqui em Portugal há 6 anos, é completamente diferente. Não tem como a gente dizer que... No começo, para vocês terem a noção, as pessoas começavam a falar e eu não entendia zero. Parecia que eu estava num país falando uma língua totalmente diferente. Sobretudo aqui no norte, né? Que são pessoas tipo assim... são mais parecidas conosco lá no Nordeste, sim, né? São pessoas mais efusivas. E há um detalhe aqui, alguns aspectos culturais do Nordeste, do brasileiro, são muito próximos daqui. Sobretudo aqui do Norte, de Portugal. Sim, especificamente do Norte. Então assim, mas são pessoas que são mais calorosas, mas que são pessoas que recebem também melhor, né? São pessoas que... mas assim, eles têm a forma deles de falar e tem as muitas diferenças linguísticas, que a gente vai também ter um podcast só falando sobre essas diferenças linguísticas, que vocês vão bolar de rir, porque a gente já passou por poucas e boas aqui com essa questão da língua. Mas, tipo, são coisas que dificultam a relação, né? Sim. E acho que casa um pouco com aquilo que você falou agora há pouco do otimismo, né? Porque eu vou morar em Portugal, é o mesmo idioma, então tô livre de qualquer problema relacionado ao idioma. Quando o cara começar a falar, o que você fazer? E não é bem... Zero. Exatamente. E aqui no Norte, quando liga um botão do foda-se, né? É difícil de acompanhar. Eu queria fazer um alerta também. Se você vê a gente falando muito foda-se, não leve em consideração, porque o foda-se aqui no Norte é uma vírgula. Ou um ponto final. Ou uma preposição, como eu digo. Exatamente. Então você vai ver a gente falando assim, foda-se, que é tipo, quase o oxe. Mas também... Lá do Nordeste. Mas você também pode trocar por fogo, né? Também se quiser ficar pra dar uma aliviada, pra não ficar assim tão pesado. Exatamente, funciona bem. Então, gente, brincadeiras à parte, vocês já nos conhecem, já sabem mais ou menos o objetivo do nosso podcast, que é preparar você para ter uma experiência menos dolorosa do que a gente teve na nossa imigração, né, Edmilson? Sim. E o que é que a gente pode dizer para esse telespectador que está aqui pensando em imigrar? O que eu costumo dizer, eu falei agora há pouco, né?
os motivos que levam uma pessoa a emigrar são os mais diferentes possíveis, né? Alguns buscam qualidade de vida, outros buscam desenvolvimento pessoal, outros buscam apenas uma aventura, né? Eu conheci algumas pessoas que vieram para cá e disseram, não, eu imigrei porque eu simplesmente quis imigrar. Mas, acima de tudo, dizer que nenhuma experiência, né, vai lhe proporcionar tanto autoconhecimento e tanto desenvolvimento pessoal como a imigração. Então, eu sou um defensor muito forte da perspectiva de que a imigração vai lhe tornar uma pessoa melhor. Vai. Pelo amor ou pela dor, mas vai tornar. Vai lhe tornar uma pessoa melhor, vai construir em você algumas virtudes que não é que você não as tenha, mas você vai alcançar um potencial muito maior. Eu falo isso por mim. Eu sempre me senti uma pessoa humilde, paciente, resiliente. Resiliente, acho que a palavra... Eu sempre me senti uma pessoa com essas 3 virtudes. Mas aqui, isso você se supera. Eu alcancei um nível de excelência, né? Principalmente dentro da perspectiva da adaptação cultural e profissional, sobretudo profissional. Foi necessário muita paciência e muita resiliência. A parte profissional é uma questão muito de atenção, né, também, porque muita gente vem para cá com essa ilusão. Não vou dizer que é impossível, mas tipo, eu quero ir para trabalhar na minha área. Você pode conseguir trabalhar na sua área. E é normal que pense isso, não tem nada de errado, né? Não estou dizendo que é errado, mas você tem que ir preparado para um recomeço. Porque imigrar é recomeçar. Entendeu? Então você tem que pensar que, tipo, na hora que você imigrar, você vai estar indo para um país diferente, que embora fale a mesma língua, mas que tem cultura diferente, que tem costumes diferentes. Lá, você não pertence àquele lugar, por mais que as pessoas acolham e tudo, mas você não é parte dali. Então, assim, você vai ter que ter um poder de adaptação muito grande. Tá entendendo? De tipo assim, de até muitas vezes você meio que se anular não, mas tipo, meio que você baixar a guarda para viver um novo. Chinelinho da humildade. Chinelinho da humildade, a palavra é justamente essa. Tem que calçar o chinelinho da humildade. Pra vocês terem noção, a gente falou aqui que eu sou da área de marketing, né? E lá no Brasil eu trabalhava na multinacional há 6 anos. Mas quando eu cheguei aqui, o meu primeiro trabalho foi numa frutaria. Carregar caixa de fruta, 12 horas por dia, trabalhava 12 horas por dia. Né? E trabalhava inclusive os sábados. Mas quando estava frio, podia colocar a mão no casaco, Thiago? Não pode, não pode. Aqui em Portugal é proibido botar a mão no bolso. Se você botar a mão no bolso, quer dizer que você é um gandulo. O que é um gandulo? Sabe gandulo? Que é um gandulo? Eu só conheço gandula. Brasil, não é possível que eu estou aprendendo uma palavra nova hoje. Hoje tá assim. Gandula é um vagabundo. É uma pessoa gandulo. Exatamente. Então os gandulas são vagabundos também, será? Gandula é outra coisa, não me confunda não. O gandulo é um cara que tá ali, ó, no bolso, com a mão no bolso, ali se pega super mal aqui em Portugal. Mas pronto, e o que acontece? Eu vim com essa perspectiva de trabalhar aqui, mas eu já sabia que ia ter o meu período de cifudência. E o que acontece? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Diga. Mesmo você sabendo isso que você acabou de dizer aí agora, que sabia que... lá dentro você ainda tinha a expectativa, a esperança de que ia conseguir, não tinha? Ah, o cara tem, né, velho? O cara manda 300 currículos por dia, naquela... E olha, você não pode teve resposta dos e-mails e currículos que você enviou? Não. Então, assim, você não tem... você não vai baixar a guarda nunca, você nunca vai desistir. E é importante não desistir. Até porque, pronto, eu no Brasil sempre trabalhei na área administrativa. E aqui... Hoje eu também trabalho na área administrativa. Depois de muitos anos, né? Já estou com 6 anos aqui, trabalho há 2 anos numa empresa na área administrativa. E não só, mas assim, para me manter aqui... E que fique claro para quem está assistindo a gente aqui, que isso é uma grande conquista para a realidade local, não é isso? Com certeza. Porque essa dificuldade de alcançar uma boa posição aqui no mercado de trabalho português não é uma realidade só de brasileiros. Concorda, Thiago? Sim, totalmente. Muitos portugueses também, com boa formação, também têm dificuldade em encontrar o espaço que ele entende que é o mais adequado para ele, correto? Exatamente. Aqui, infelizmente, a gente vê muito também aquela realidade do profissional que fez o seu curso superior, tem formação numa área, mas está trabalhando em outra porque não conseguiu ainda, né, conquistar o seu espaço. Isso é uma realidade não só de brasileiros, mas também de portugueses. Exatamente. É bem verdade que se diga isso para não parecer aqui que é uma coisa que é focada só para o brasileiro, né? Mas uma coisa deixa claro também, né, que tipo, se você almeja as coisas grandes, você não pode parar por aí.
No meu caso, por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta nessa empresa. Mas, tipo, eu faço meus corres também, tá entendendo? Eu sou músico, trabalho com música ao vivo nos fins de semana, né? Galera, só pra ficar claro aqui, Thiago salva o pagode e o sertanejo aqui pra galera brasileira aqui nos finais de semana aqui. Tem que ser, né, mano? Tem. Recomendo demais. Quem não conhece o trabalho do Thiago como músico, olha, fica aqui a dica. Olha, espetacular, assim. Já vivemos momentos muito agradáveis aqui com o Thiago lá e o seu violão. Que bom, muito obrigado. É verdade, é verdade. Então, assim, eu faço voz e violão aqui, né? Como o Edmilson falou, e em eventos, em bares, restaurantes. E também... para além disso, que já era uma coisa que era foda, porque tipo, muitas vezes eu saio do trabalho, passava 12 horas trabalhando e já ia tocar na sexta-feira, chegava em casa tipo 1 da manhã, e tipo, você pensa que alivia? Eu tô há 6 anos aqui e tipo, agora eu tenho mais um trabalho, que é tipo, trabalhando no audiovisual, né, com fotografia e vídeo. Mas isso aí é porque, Thiago, por que tu tem 3 trabalhos? É realmente necessário? É. Para quem busca algo diferente, é. Claro, então, assim, nesse caso, eu quero, todo mundo sonha em ter a sua. Não é nem liberdade financeira, que não é por aí. Mas tipo, todo mundo sonha em ter o seu trabalho, né? E, tipo, e trabalhar na área que você estudou para trabalhar. Todo mundo sonha em ter isso. Mas assim. Mas é o que eu tô dizendo. Aqui a gente se rala muito, né, Edmilson? Sim. As pessoas veem, tá na Europa, tá morando na Europa, não sei o que lá. Mas a nossa realidade aqui não é assim tão simples. E você tocou numa palavra muito importante e que ao longo desses 6 anos, tanto você quanto eu, tivemos a oportunidade de conversar com muitas pessoas que estiveram interessadas em imigrar e ainda hoje conversamos. E a ideia sobre imigração também surgiu um pouco disso também. Lembra que a gente estava conversando sobre isso, dizendo, olha, muitas pessoas ligam para perguntar e comigo acontecia uma realidade, acontecia uma coisa comigo que é uma grande realidade, com você também certamente aconteceu, que é isso que você acabou de dizer. Quando a gente vai falando as coisas, as pessoas nem sempre vão, né, entendendo aquilo, mas uma coisa que é muito importante que você que pretende migrar entenda desde já é que quando a gente fala que aqui é um recomeço, essa palavra tem que ser compreendida no seu sentido mais literal possível. Em sua plenitude, né? Em sua plenitude, porque é recomeço mesmo. Você chega aqui, você não tem nem número de identificação. Zerou a vida, né? Exatamente, é dar um reset, né? Eu costumo dizer que é como se você estivesse jogando aqui aquele joguinho, Banco Imobiliário, né? E quando você desce em Portugal, é como se você tivesse pego aquela carta e a carta está escrita volte assim... Volte pro começo. Volte pro início do tabuleiro, não é isso? Então, Portugal é mesmo isso. E o recomeço, né? Eu tô falando de Portugal porque foi a nossa realidade aqui, mas todo mundo que vive essa experiência sabe bem como isso funciona. E, infelizmente, Thiago, o que eu percebo quando eu converso com as pessoas, não sei se você tem essa mesma sensação, é que essa perspectiva de recomeço, de um novo começo, não é muito clara para as pessoas, né? Sim. Porque esse novo começo, na maioria das vezes, vai significar uma nova forma de morar, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de trabalhar, uma nova profissão. Para resumir isso aí, você vai ter que se reinventar. Você vai ter que se reinventar. É a grande palavra, eu acho que é isso. Vamos nos alongar muito, até porque esse é o primeiro podcast, a gente quis ter essa conversa de só nós dois aqui. Sim, claro. Pra gente se apresentar para você que tá aí nos acompanhando, falar um pouquinho sobre nós, né, mas falar também do nosso objetivo como projeto, que nosso projeto, eu repito, é ajudar você a ter uma estrutura em termos de informação que nós não tivemos. Que se calhar podia ser uma coisa que nos ajudaria mais quando a gente veio para cá. É como a gente conversou, essa é uma decisão que você não precisa tomar sozinho, né? Sim. O Sobre Imigração vai lhe oferecer as ferramentas e as informações necessárias para que você faça essa transição, para que você faça essa mudança de uma forma mais segura e responsável. Porque aqui a gente tem um compromisso de falar da imigração da vida real, né? Eu costumo dizer, sem romantismo, né? Pautada imigração na verdade. Sem ficção. Sem ficção, é bem isso mesmo. Então, gente, para finalizar aqui o nosso podcast, né? A gente queria dizer que hoje foi essa conversa mais aqui informal entre eu e o Edmilson, mas a partir do próximo episódio, segundo episódio, fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar a data do próximo episódio. Nós vamos ter um convidado especial aí. Vem um convidado muito especial. E que ele vai falar a sua história. Ele ou ela não entregue não, viu? Não entregue não, se é ele ou se é ela. Verdade. Pode ser ele, mas também pode ser ela, verdade.
Mas a verdade é que ele vem contar aqui a história e a tônica do nosso podcast vai ser isso, né? As pessoas partilharem suas experiências. E pessoas reais contando as suas histórias de imigração da vida real, não é isso? Exatamente, exatamente. Para que você fique cada vez mais informado e preparado para tomar essa decisão que é tão importante, né? Que realmente é um salto na vida de qualquer pessoa e na vida de qualquer família fazer essa imigração. Então fiquem ligados na nossa rede social. Então, se você conhece alguém que tem esse bichinho na imigração, que tem vontade de imigrar, você tem algum familiar, algum parente, manda para ele o nosso canal do YouTube ou aqui no Instagram, compartilha, comenta muito. Vamos deixar também um desafio aqui, a gente vai postar o podcast também aqui não só no Spotify, como no YouTube, como a gente vai postar alguns trechos também no Instagram. Então, vão ter os cortes sobre imigração. Então, isso. A gente vai fazer uns cortes e botar ali no Instagram. Então, se você tem o Instagram, por favor, marca a gente, compartilha com seus amigos, né? Dá essa força pra gente. A gente tá começando agora um canal e começando agora esse trabalho sobre imigração, mas a gente tem uma grande perspectiva de ajudar você da melhor forma possível a você tomar essa decisão de forma segura e responsável. É o nosso compromisso, né, Edmilson? Perfeito. E muito mais do que isso, Thiago, eu acho que a gente tem um compromisso em formar uma grande rede de apoio, né? Não só aquele imigrante aquele pretenso imigrante, né? Aquela pessoa que deseja imigrar, mas também aquele que já está aqui, mas está passando por essa dificuldade que a gente falou agora há pouco. Sem dúvida. Então, é através dos comentários, é através do apoio E outra coisa importante, Thiago, se você tem alguma dúvida, se algo não ficou claro daquilo que a gente falou aqui também, por favor, pergunte, manda um direct comente, pra gente. Manda um direct. Se você nesse momento está pensando em migrar, mas sente alguma dificuldade, ou tem algum receio específico com uma determinada situação, partilha aqui com a gente, por favor. É isso tudo. Então segue a gente também no Instagram, né? Segue a gente também no Instagram. O meu é @EdmilsonPintoJR. E o meu é @OTiagoNeri. Eu sou o Thiago Neri, esse é o Edmilson Júnior. E a gente tá finalizando esse episódio hoje, mas você fica acompanhando a gente aí nas redes sociais e vem com a gente pro próximo episódio que vai ser foda. Não é, Edmilson? Vai ser muito foda. Porque aqui são dois caras falando sobre o quê, Thiago? Sobre migração. Sobre migração. São só dois caras falando sobre migração. É só sobre migração.